te dar um feedback? Como é que fica o seu coração e a sua cabeça quando você escuta essa frase? Porque pra mim já vem um tipo, lá vem. Parece que feedback é tipo bronca de adulto. E na verdade não é. Mas quanto mais eu estudo relações afetivas, seja pessoais, seja profissionais, mais eu vejo que ainda que a gente saiba que a máxima é conversando a gente se entende, a gente não tá conseguindo conversar de uma forma efetiva. Nem com os nossos parceiros românticos, com os nossos amigos, familiares, e também não estamos conseguindo fazer isso no trabalho. E o feedback, teoricamente, é o momento onde você para ter uma conversa, onde você cria sistemas para que essa conversa seja efetiva. E trazendo dados aqui, essa conversa não está sendo. Por isso hoje eu quero falar sobre feedback afetivo e efetivo, para que a gente possa usar nos nossos trabalhos e também nas nossas relações pessoais. Teve uma pesquisa que foi realizada pela FIA Employee Experience, que foi respondida por 150 mil funcionários de mais de 300 empresas brasileiras, e eles descobriram que a cultura do feedback é o maior problema de toda a gestão nas empresas brasileiras. 1 em cada 5 trabalhadores diz que não recebe uma avaliação dos seus gestores e fica sem saber como a empresa está avaliando o desempenho deles. E os que recebem sentem muitas vezes que as conversas ou são muito vagas ou são extremamente tensas e punitivas. E isso não leva eles a um desenvolvimento. Isso tem muito a ver com a forma como a gente se relaciona. E aí, por que isso pega em especial para o brasileiro? Porque tanto o colonialismo como o falso cordialismo dificultam feedbacks claros, afetivos e efetivos. O que isso quer dizer, né? Que a partir da nossa cultura colonial, a gente entende o tal manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a avaliação, em geral, é hierárquica e carrega um caráter de retaliação. É a história que eu falei no começo de parece que você vai levar uma bronca. A própria palavra avaliação, quando você vai pesquisar no Google o que é feedback, vem muito avaliação. Também remete a gente à prova de escola, onde mais uma vez tem uma relação hierárquica. Alguém que manda mais do que eu, que sabe mais do que eu, vai avaliar o meu desempenho, então aqui o olhar, eu tô tenso, provavelmente eu vou ser repreendido, e aí você fica mais tenso, trabalha de uma forma diferente, tensa, estressado, tendo que entregar mais e ao mesmo tempo com mais medo ou mais irritado. E estudando neurociência, eu vejo que nesses contextos, a crítica provoca a volta pra gente naquele lugar de luta ou fuga do cérebro, onde a gente está prevendo possíveis problemas e isso inibe o aprendizado. Ou seja, por mais que você ouça o que você tem que mudar, como isso é feito de uma forma muito tensa, a gente absorve pouco, muda pouco, e aí a tendência é que a gente tenha que ter novas conversas e fique mais tenso. Além disso, nós brasileiros cordiais temos medo de conflito, né? A gente quer ser legal na vida pessoal e na vida profissional. Sabe, a síndrome da boazinha, a cilada de querer agradar, também tá com a gente na nossa PJ. Você fica com medo de criar climão, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Sabe, essas conversas que são importantes, mas você sabe que o outro vai ficar incomodado, que talvez isso gere uma tensão no time. Como nós brasileiros misturamos muito o pessoal com o profissional, a gente quer ser visto como gestor bacana, como a chefe legal. E aí esse movimento, que é um movimento narcísico, né? Porque você não quer manchar a sua própria imagem. Olha como isso está ligado nas nossas relações pessoais e cada vez mais eu quero trabalhar o afeto dessa forma sistêmica. De novo, como quer ser legal, você acaba sendo menos assertivo para não parecer carrasco. E aí você começa a dar o feedback mais contemporiza, mistura de uma forma desorganizada elogio com crítica, tem medo de ser rejeitado, de ser mal visto. Putz, será que eu vou ser o chefe sacano? E aí você evita o feedback direto. Pensa, não, uma hora essas coisas se ajustam, mas não se ajustam, né? A gente não dá as críticas negativas para preservar uma aceitação, uma harmonia social, e aí não aborda problemas importantes que tendem a escalar. Você tá pensando também no seu namoro, na relação com seus pais, com as suas amigas? Pois é. Isso também tem a ver com a nossa insegurança.
Porque dificilmente você é inseguro só quando você troca mensagens com a nova pessoa que você está saindo. A gente também quer ser aprovado pelas pessoas com as quais a gente trabalha. Ser chamado para o almoço, para o happy hour. E se na vida pessoal a gente já tem dificuldade de lidar com as emoções conturbadas que vão surgir nas pessoas queridas, que dirá na vida profissional? Onde, tá bom, talvez você não é tão próximo dela, mas você tá num espaço que ainda não tem abertura pra gente falar de emoção, de raiva, de frustração, de mágoa. Se a gente não fala sobre isso, a gente tem medo que isso transborde. Então a gente fala sobre tudo, menos sobre o que importa. Por isso eu tenho trabalhado cada vez mais a importância do letramento afetivo. Inclusive tem um episódio incrível do podcast Caoscast, do Grupo Consumoteca, falando sobre a importância do letramento afetivo. E assim como a gente reclama que os homens não falam das emoções, no trabalho a gente também não fala das emoções. E se a gente não falar, se a gente não tiver vocabulário para entender as nossas emoções, a gente não vai conseguir dar feedbacks, lidar com as emoções que vêm. E esse desconforto vai fazer com que a gente se paralise. E além de vocabulário, a gente não tem prática. Porque pensa nas nossas avaliações, né, da prova. Então é assim, uma vez por semestre, o próprio feedback nas empresas é no final do ciclo fiscal. Ou seja, você fica esperando 6 meses, 4 meses para ouvir coisas que vão determinar seu aumento, sua promoção, o seu bônus. São meses tensos e conversas pouco claras. E aí, mergulhando nesse universo dos feedbacks, eu percebo que não só dar feedback é difícil, como pesquisas recentes mostram que a forma como o feedback é dado hoje é pouco efetivo. Pois é. Isso é o que defende o Marcus Buckingham, um autor inglês, que tem um artigo que chama Why Feedback Rarely Does What It Means To, que significa por que o feedback raramente faz o que deveria fazer. Esse artigo foi publicado na Harvard Business Review e foi escolhido como um dos artigos mais influentes e inovadores publicados nos últimos 100 anos. O que aponta essas pesquisas e o artigo do Marcus? Que os feedbacks raramente são efetivos porque as pessoas que estão avaliando os outros estão avaliando a partir do seu eu, da sua pessoa física. Segundo a pesquisa dele, mais de 50% da sua avaliação reflete as suas características e não as características da pessoa que você está avaliando. O que isso quer dizer? Que o julgamento tende a ser autorreferente. Quando a gente qualifica a outra pessoa, essa qualificação não é sobre ela. Além dela ser subjetiva, porque por mais que você tenha os sistemas, os marcadores, é você quem está avaliando, você que avalia está refletindo uma comparação, uma projeção com os seus pontos fracos e fortes. Ele tem uma frase que eu acho ótima. Você acha que então avaliar a pessoa é estar aqui, olhando para ela por uma vidraça. Mas na verdade, quando a gente dá os feedbacks, a gente está se olhando diante de um espelho. Olha como tudo se conecta. E eu estudando psicanálise, né? Quando eu falo que a criança é um sintoma dos pais e tem um caráter projetivo em como os nossos pais conversam com a gente, também tem um caráter projetivo como os nossos chefes conversam com a gente. Ou se você é chefe, como você avalia os seus funcionários. E aí tem um segundo ponto do Marcus que eu acho muito importante, que tem a ver com o letramento afetivo e que todo esse trabalho de desenvolvimento de gestão afetiva que eu tô fazendo nas empresas, que é, ninguém ensina a gente a ser chefe. Em geral, a pessoa que é promovida porque ela é muito boa funcionária. Ela tem uma excelência técnica incrível e aí ela vai para o próximo nível. Mas essa excelência das ferramentas técnicas não garante que você vai ser um bom gestor. Se você trabalha em times, provavelmente você já viveu isso, né? Porque a gente não observa competências de comportamento que estão ligadas numa posição de liderança que vai ter que ter um olhar empático com os outros, um olhar de conexão com as pessoas, de entender as linguagens de afeto e motivação que se conectam com cada um dos seus funcionários, em como conduzir esse grupo, dar espaço para que eles falem também. Tudo isso precisa ser praticado. E hoje, os gestores não foram treinados para isso. Eles eram ótimos assistentes que viraram gerentes, que viraram diretores, que viraram VPs. E aí? Vocês entendem a importância da gente desenvolver essa gestão afetiva?
E aí o terceiro ponto que o Marcos coloca nesse artigo e que eu acho muito interessante, mais uma vez cruza a vida pessoal com o profissional, é que nas empresas a gente comete um erro muito comum que a gente vive falando aqui, que é avaliar o outro a partir de um critério de excelência idealizado. Pois é, assim como você tem uma listinha de predicados que você gostaria que o cara que você está saindo tivesse, a avaliação do funcionário também parte de uma idealização. As metas partem de um nível de excelência que as empresas acreditam que pode ser atingido, mas é uma excelência idealizada. E não só idealizada, como você cria um processo como se tivesse uma única fórmula a ser seguida, e se essas pessoas aprenderem essa fórmula, aí a empresa vai decolar. Essa lógica não leva em conta as habilidades e características pessoais dos funcionários. Enquanto a gente não olhar de novo essa pessoa como uma pessoa física, será que ela está se separando, será que não? Será que ela funciona melhor de manhã ou à tarde? Ela precisa de conversas longas ou ela é ansiosa e quer conversas rápidas? A gente vai ter muitos protocolos e poucos resultados. Esse é o começo de uma das diretrizes de feedback afetivo e efetivo que eu quero trazer para vocês hoje. Então hoje eu trouxe 9 pontos e eu me aprofundo, eu tô com palestras, workshops sobre o tema, mas eu já quero trazer aqui para você pensar na sua empresa e dividir com seus gestores. O primeiro ponto é exatamente a gente desenvolver um olhar humano e individual. Segundo Marcos e as pesquisas britânicas, o caminho mais eficiente para as empresas não parte em você criar um sistema que todos possam seguir. Parte de você investir tempo para conhecer cada uma das pessoas que trabalham com você. Perceber como ela pensa, como ela se conecta com o time, em que contextos ela é mais criativa, produtiva, e também identificar qual é a melhor forma para que essa pessoa possa melhorar. Como eu tenho que falar com ela? Eu tenho que dar exemplos? Eu tenho que dar ferramentas? O que você está fazendo para trabalhar cada uma dessas pessoas? Dá trabalho olhar cada pessoa como pessoa? Dá trabalho, mas também dá muito mais retorno, porque você permite que a pessoa possa trabalhar e se desenvolver a partir das potencialidades dela. Isso tem a ver já com o nosso segundo ponto, que é prestar atenção e investir nas coisas que o seu funcionário adora fazer. Em geral, o que a gente faz? A gente quer que ela desenvolva o que ela não sabe. Mas se você pergunta para ela, o que você adora fazer? Instintivamente, o que você faz com mais brilho no olho? Com mais vontade, no que você acha que você é bom? Primeiro, você dá espaço para ela falar. Depois, você cria um contexto de emoções positivas e você permite que ela possa desenvolver as potencialidades que ela já tem e não ter que gastar muito tempo e energia com coisas que talvez ela não seja boa e outro colaborador seu pode ser, e elas podem trabalhar de uma forma colaborativa. E aí, de novo, pessoa física e jurídica se cruzam, né? No meu curso Resgate do Eu, que eu trabalho amor próprio, eu falo muito que o autodesenvolvimento virou autoopressão. Isso acontece no trabalho também. Se a gente começar a trabalhar a autovalidação, e aqui no trabalho a validação do que essa pessoa é boa, essa pessoa vai poder fazer mais disso. E as empresas vão ter muito mais lucro do que tentando fazer com que elas sejam quem elas não são. Por isso, o terceiro ponto é a gente mudar a lógica das conversas, dos pontos a melhorar, para pontos a enaltecer. Tanto Marcos como o Dr. Ivan Joseph, que tem um TED incrível que chama The Skill of Self-Confidence, demonstram que receber elogios e reforçar os momentos de acerto das pessoas gera melhores resultados do que apontar as falhas. É claro que todo mundo vai falhar. E isso não significa que você vai passar pano pro seu funcionário. Mas quando você mostra e reforça um processo em que ela atingiu um resultado positivo, você estimula ela a seguir essa mesma lógica. Primeiro, ela se sente prestigiada, valorizada, mas também ela começa a entender a partir do bom. O Marcos tem uma frase boa que ele fala que o cimento para as coisas boas acontecerem no futuro são as coisas boas feitas no presente. Isso, de novo, fazendo parênteses das relações pessoais, é a mesma coisa. A gente pensa na DR como as coisas que não foram legais. E sim, precisamos falar sobre as coisas que não foram legais num casamento, num namoro, mas para que essas relações prosperem, a gente reiterar coisas que foram muito boas, do tipo, cara, eu adorei
esse fim de semana que a gente fez isso. Amei a mensagem que você me mandou antes da minha reunião importante. Foi muito importante receber o colo que você me deu naquele dia difícil. Reforços positivos tendem a fazer com que as relações sejam mais positivas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. O quarto ponto é a gente investir numa comunicação bilateral e na escuta ativa. Então, tirar esse lugar do avaliador e o avaliado. Um feedback afetivo é aquele onde tanto o gerente quanto o diretor podem conversar de uma forma aberta, onde você é ao mesmo tempo quem recebe e quem dá, para que todas as pessoas possam compartilhar percepções, sentimentos. Isso faz com que os funcionários se sintam mais parte e que eles também não tenham medo de colocar as dificuldades, as dúvidas e também o reconhecimento positivo dos seus gestores. Isso cria uma conexão emocional significativa entre o gestor e o funcionário, reforça a confiança. E com um ambiente conectado, com confiança, você estimula o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores. Eles se sentem em casa, acolhidos. A escuta é muito importante pensando nessa comunicação bilateral, porque você sai de novo dessa pessoa que tem todas as respostas e tem toda a razão e começa a ser a pessoa que também está aberta para ouvir, mesmo que você seja o chefe. Com isso, você está dando espaço para receber a perspectiva do outro. Se você demonstra um interesse genuíno pelo ponto de vista da pessoa, ela vai se sentir mais estimulada a colaborar em todos os momentos. O quinto ponto, e eu já falei isso também em brigas de casais, e isso vale para relações profissionais, é focar no comportamento e não na personalidade. Então pega algo específico. Nessa última reunião, você se colocou dessa maneira. E não você é sempre assim. Você é irritado, você é ansioso. Toda vez que a gente generaliza, primeiro, a pessoa tende a se defender para falar não, na última reunião eu não fui ansiosa. Ou a se justificar e a se fechar. Então, ao invés de falar você é desorganizado, você pode falar essa última reunião ficou um pouco confusa. Eu queria te ajudar a organizar melhor o fluxo da apresentação para a gente ser mais assertivo. Ou seja, você vai no pontual, aí a pessoa entende que aquilo foi uma parte do processo dela e não que ela está sendo julgada como um todo e que esse traço de característica dela, que talvez ela também tenha na vida, que ela é ansiosa aqui no trabalho e também é com o cara que ela está saindo e também é com a família, vai punir ela de poder ser uma pessoa melhor e crescer. Se é um ponto específico, é mais fácil da gente entender que dá para melhorar. Não é algo que contamina ela, quem ela é. Isso tem muito a ver com o sexto ponto, que é ser específico e objetivo. De novo, às vezes a gente quer ser legal e não é muito claro. Ser objetivo não é ser duro. E ser específico ajuda a pessoa também a entender exatamente isso daqui foi legal ou isso daqui não foi legal. Quanto mais claro você for nos exemplos, mais fácil a pessoa vai entender o que ela pode melhorar e o que você gostou do processo. Então, você pode falar, ao invés de falar a apresentação foi ótima, você arrasou, eu adorei a sua condução, a montagem da apresentação foi muito criativa, você foi envolvente, conseguiu conectar os nossos clientes de uma forma muito inspiradora. E eu adoraria que você pudesse fazer mais apresentações assim. É sair do genérico, porque a gente fala foi ótimo, não foi legal, e a pessoa fala foi ótimo o quê? Ah, foi ótimo porque foi inspiradora, foi ótimo porque foi assertiva, foi ótimo porque você estava super de bom humor e você tirou o clima de uma reunião difícil. Seja específico. Quanto mais específico, mais diretriz você dá para a pessoa. Não tenha medo de ser específico. E eu tô falando aqui muito sobre a importância da gente reforçar o positivo, as características da pessoa, o que ela é boa. Mas sim, muitas vezes a gente vai ter que apontar falhas. E nesse momento, esse feedback afetivo dá orientações construtivas numa linguagem não julgadora. Então, o feedback afetivo constrói e encoraja. Ao invés de você falar, esse relatório ficou completamente mal feito, você sugere pontos de aprimoramento sem desmotivar o receptor.
você presta atenção nas palavras para que elas não soem como julgamento. E aqui, de novo, né, tem as 5 linguagens do afeto. Eu também trabalho as linguagens do afeto na empresa. Ao invés de você falar esse atraso de você na reunião desestabilizou a reunião e foi por isso que deu tudo errado, você pode falar: eu gostaria que da próxima vez a gente se organizasse para estar aqui 10 minutos antes, porque isso garante um clima na apresentação mais tranquilo, que é super importante nessas reuniões decisivas, como aquela que você fez e que a gente conseguiu se organizar, que foi muito boa. Ou seja, a pessoa se sente acolhida mesmo nos pontos que ela tá errada, falhando. E se ela tá acolhida, ela também não tem medo de pedir desculpas e nem de tentar melhorar. Para isso, a gente vem pro 8º ponto, que é criar um ambiente seguro. Porque muitas vezes, como a gente não fala, ou fala uma vez por semestre, tem 1 hora para falar, as conversas são tidas com tensão, com estresse. É preciso que a gente crie um ambiente de trabalho afetivo, amigável, amoroso. Quanto mais vulneráveis as pessoas puderem ser, e você como gestor também puder ser, mais abertas para ouvir elas vão estar. E para isso a gente chega no 9º ponto, que é transformar esse feedback numa prática de diálogo constante e não só numa avaliação de final de ciclo. Voltando para as provas, se você tem 2 provas por semestre, você só tem 2 chances de ser avaliado e de errar. A tensão é enorme. Se você tem uma grande avaliação na empresa que vai definir o seu bônus, sua promoção, sua saúde mental, as chances de muitas coisas acumularem e virar uma grande lavação de roupa suja e tensão são enormes. E as chances dessa pessoa, desse funcionário ficar meses no escuro tentando entender o que o chefe está achando e muitas vezes está mais tenso do que precisa, também é ruim. Investir nesse feedback afetivo e efetivo cria uma cultura de aprendizado. Trabalhar esses 9 pontos mostra que a empresa valoriza o diálogo, a troca, e isso cria uma cultura de aprendizado contínuo. Eu não estou sendo repreendido, eu estou sendo estimulado. Com isso, os funcionários se sentem à vontade para compartilhar ideias, opiniões e contribuir para a inovação, para o progresso da organização como um todo. É importante ver que quando eu falo do feedback afetivo, não é só falar com um sorriso no rosto e com um abracinho. Não é só falar, putz, foi legal. Volta para os 9 pontos. Expressa as emoções positivas de forma genuína. Valida quem a pessoa é. Seja específico. Crie canais de comunicação que são bilaterais. Horizontaliza a conversa, mesmo que a estrutura seja hierárquica. Isso torna as pessoas mais motivadas, mais engajadas e contribui para o crescimento pessoal e profissional de todo mundo. Eu acredito num mundo com mais amor. Eu falo muito que eu acredito no poder transformador do afeto. E quanto mais eu estudo o afeto, mais eu posso dizer que eu também acredito nesse poder transformador no afeto nas organizações. Eu espero que você possa dividir esse vídeo com o seu gestor, com o seu par do trabalho e que a gente possa seguir essas conversas. Muito disso aqui também se aplica para as relações amorosas, né? Quando a gente não gostou das coisas que os nossos parceiros e parceiras fizeram, a gente pode tentar trazer essas ferramentas para ter conversas mais afetivas e efetivas. E eu tô muito feliz em dizer que eu tô sendo representada pela NGP Desenvolvimento Humano. É uma empresa totalmente focada em palestras, workshops, rodas, grupos de discussão para empresas, para o desenvolvimento pessoal e profissional. E poder trazer o afeto para dentro da PJ, para mim é tornar o amor uma prática contínua e assim possível nas nossas vidas. Vou adorar poder colaborar com vocês. Um beijo enorme.